Questão 104. Questão que muita gente errou na prova, tá? Questão que pegou muita gente aqui na prova, foi essa questão de biologia aqui, né? De impactos ambientais. Ela diz o seguinte, ó. Nesse contexto, com a urbanização, está causando risco à saúde humana pelo quê? As autoridades sanitárias brasileiras têm preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquito, principalmente arboviroses como chikungunya, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação da urbana e incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Aí, olha a fonte ainda diz, né? Saneamento, arboviroses e determinações ambientais, impactos para a saúde urbana. Você está entendendo o quanto você já destacou? Arboviroses, determinados ambientais, arboviroses. Tá vendo que o texto está dizendo para você arboviroses? O texto não está falando de eutrofização. Arboviroses são mosquitos, tá? Por exemplo, o mosquito, tá? Da dengue, né? De doenças. O texto está jogando na tua cara. Arbovirose. Vamos lá. Urbanização, ausência de saneamento, contaminação da água, redução da biodiversidade, ou seja, morre peixes, morre predadores ali naturais, risco para a saúde humana. Por quê? Pela morte dos predadores. Que vão predar quem? Os mosquitos, as larvas que estão ali, né? Vão predar justamente as larvas, os ovinhos que estão ali, larvas, ovozinhos dos mosquitos, né? As suas fases ali que ele vai ter, até mesmo, né? O mosquito tá vindo ali, de repente vem um peixe ali e bocanha ele, tá? Agora, olha só. Nesse contexto, com a urbanização, está causando risco à saúde humana. Disseminação de verminoses. O texto fala de arboviroses. Verminoses é outro tipo de parasita, tá? Verminoses envolve quando você não faz o tratamento adequado da água, tá? Dentro disso. E aí você tem basicamente fezes sendo jogadas ali, né? Fezes, entre outras coisas. E essa água ali está mais contaminada com algum tipo de parasita e algum tipo de verme, tá? É uma transmissão orofecal, às vezes, na maioria das vezes, verminosas. A ausência de saneamento básico deve ter pegado muita gente, mas o texto estava dizendo arbovirose. E não tem transmissão ali, ó, de verminoses por arboviroses, tá? Mais um aqui pegou muita gente, né? Letra B. Causando eutrofização de lagos, mais uma vez, o aluno que entra na prova achando que tá tudo decorado, eutrofização cai todo ano, eutrofização cai todo ano. Em nenhum momento ele está falando de eutrofização. Ele falou arboviroses, chikungunya, zika, dengue. Ele não está falando de nutrientes, tá? É um outro impacto, eutrofização. Verminoses é um outro impacto. Ele está falando de arboviroses. Letra C. Aumento da chance de contato com coliformes? Pode acontecer. Mas ele está falando de arboviroses e não de doença orofecal. Não está falando, sei lá, de poliomielite. Não está falando de qualquer outra doença que está relacionada a cocô lá e você vai beber cocô. Não é isso que a questão está falando. Ela está falando de arboviroses. Redução da biodiversidade aquática. Arboviroses. Então é isso que você deveria ter focado, tá? Letra D. Diminuição da população de predadores aquáticos? Exatamente. Se diminui os predadores aquáticos, não tem ali predador para predar nem mesmo os mosquitos e nem mesmo, principalmente as suas larvas, né? Para predar ali os ovinhos dos mosquitos quando eles colocam, tá? É por isso que você vai lembrar que uma das formas de você combater o mosquito da dengue é colocando um controle biológico, né? Tem um peixe lá, que eu não lembro o nome dele agora, alguém vai dizer no chat aí pra você, tem um peixe que o papel dele é justamente servir de controle biológico para arboviroses, tá? Só que o problema é que às vezes você coloca esse peixe, ele pode se proliferar de forma muito rápida e aí vai ter um impacto de espécie exótica. Mas tem um peixe só para isso, que controla arboviroses, tá? Letra E. Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquito. Não aproxima as pessoas à urbanização das áreas de mosquito. É a urbanização que faz com que tenha mais mosquito pelo lixo, mas não aproxima as pessoas já estão ali, antes de existir o mosquito. Não é a urbanização que aproxima as pessoas, tá? São as pessoas que causam a urbanização. A letra B tá errada, e de todas, né? Pra quem ficou em dúvida, né, sobre a letra B, né? Ali, né? A letra B. A letra B, ela tá errada justamente porque, primeiramente, tá? Eutrofização não causa risco à saúde humana. Tá? Que risco humano tem em eutrofização? E aí? Que risco humano tem? Né? É difícil tu me explicar aonde tem um risco humano para a saúde humana com eutrofização. Eutrofização, sem que diminui o oxigênio, proliferação de algas, ali bactérias, cria um lodo, deixa o ambiente feio, mas risco humano? Eutrofização? Né? Qual o risco humano da eutrofização dessas lagoas aqui?
né? Aí é o primeiro fundamento que você deveria ter pensado ali. Qual que é esse risco humano dentro do primeiro momento, né? É o risco para a saúde humana, a doença. Qual a doença causada por eutrofização? Seria bem a ideia de tu pensar, qual a doença causada por eutrofização? Que causa um risco para a saúde humana. Qual a doença causada por eutrofização? Eutrofização é um impacto ambiental, mas para a saúde, em doenças, entendeu? A gente teria que pensar aí, né? Aí é um grande distrator, o que vocês acharam aí? Aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquito, né? Aí é que daí estaria invertendo, né? Basicamente, né, o que acontece ali, a urbanização não aproxima as pessoas da área de ocorrência de mosquito, né? Dentro do primeiro momento, o que na verdade a gente tem que entender é que, na verdade, falando pela galera mais avançada, né? Se fosse pra gente tentar fazer uma anulação dessa questão, tá? A gente podia pensar também que o processo de doenças como febre amarela está relacionado a um processo de urbanização, sim, tá? Beleza? Essa questão ela foi mais problemática também por causa disso. Se eu fosse contestar essa questão, por quê? Porque o que acontece? Como é que surge uma doença, às vezes, como a febre amarela? Tá? A gente tem a mata, e essa doença está restrita lá a macacos ou algum tipo de animal, um tatu daqui a pouco, tá? Alguma outra doença. E por um processo de expansão da cidade, tá? A gente começa a fragmentar esse habitat e as pessoas vão chegando mais próximas da área de mata. O desmatamento faz com que o vetor, no caso o mosquito que já existe de forma natural, que antes picava aqui o macaco ou o tatu, daqui a pouco, comece a picar pessoas aqui da cidade. Essa aqui seria uma boa resposta, tá? Essa aqui seria uma boa resposta. Beleza? Poderia cair na prova. Isso já caiu. O avanço da urbanização, tá? Ou o desmatamento é a principal causa de endemias, como febre amarela, chikungunya, até a dengue, tá? O avanço dessas doenças é a população chegando mais próxima, tá? Até mesmo o ebola, né? O ebola é essa população chegando mais próxima ali desses animais silvestres e aí ocorre a contaminação, tá? Então poderia ser um tipo de questão que poderia cair aí na nossa prova, né? Poderia cair na nossa prova, beleza? Mas nesse caso aqui, ele está falando sobre ausência de saneamento e contaminação da água, redução da biodiversidade aquática, né? Então ele tentou restringir ao máximo. Biodiversidade aquática, né? Então ele está dizendo mais que é algo relacionado ao lixo, ao saneamento básico, né? E não tanto ao desmatamento. Se ele colocasse, tá? Urbanização e desmatamento, aí poderia ser. Urbanização e desmatamento poderia ser. Mas como ele falou, urbanização, saneamento básico, diversidade aquática, aí puxou muito mais para a letra D. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.